De líder, bancada do PT. Na tribuna, vereadora Rose Frigieri. Bom dia, então, novamente. Também quero saudar aqui aos alunos, de Nova Pádua, o pessoal da Câmara também, de vereadores. Sejam bem-vindos à nossa casa. Hoje eu vou falar de um outro assunto, embora também não consegui a semana passada falar da questão eleitoral. Vou permitir fazer essa fala em outro momento, porque eu vou trazer um assunto grave para a nossa cidade, não só para a comunidade cultural, mas para toda a cidade. Quem pede a cidade, eu acredito que todo mundo já viu em algum momento, mas eu vou pedir para passar um vídeo e depois eu farei a fala em relação ao Instituto de Leitura Quindim. Hoje eu estou aqui para dar uma notícia, acho que a notícia mais triste e difícil da trajetória exitosa de 10 anos do Instituto de Leitura Quindim. A sede do Instituto de Leitura Quindim está sendo obrigada a fechar as suas portas. Fomos surpreendidos com uma notificação do locador solicitando que o Instituto de Leitura Quindim se retire até o dia 30 de novembro. Fizemos tentativas de contato para entender essa desocupação tão repentina e a única resposta que obtivemos por e-mail foi, abre aspas, a GCI realmente precisa fazer a retomada do imóvel. Espero que entendam e acatem o prazo estabelecido na notificação para desocupação. Fecha aspas. Como é de conhecimento da sociedade, o Instituto de Leitura Quindim é um centro cultural, onde realiza inúmeras atividades, projetos, ações e eventos. Fechar as portas desta maneira abrupta significa descontinuidade. Para os meses de novembro e dezembro, muitas atividades programadas, várias visitas escolares agendadas, eventos, o nosso Natal Literário Solidário, que já beneficiou 2.000 crianças em vulnerabilidade social. Com esta decisão, vamos ter que cancelar tudo. A biblioteca do Instituto de Leitura Quindim beneficia 1.300 famílias que usufruem desse espaço, usufruem da programação cultural, que retiram livros e levam esses livros para ler para os seus filhos. Com esta decisão, essas 1.300 famílias estão privadas de ler esses livros para suas crianças. Apesar de todo o trabalho do Instituto de Leitura Quindim ser de utilidade pública, somos uma instituição privada sem fins lucrativos que nunca contou ou conta com apoio ou recursos públicos para nos mantermos. Ao longo desses 10 anos, mais de 63.000 pessoas foram impactadas com alguma atividade ou com alguma ação presencialmente aqui no Instituto de Leitura Quindim. E outras 40.000 pessoas de maneira online. Nós temos consciência do impacto que é fechar as portas do Instituto de Leitura Quindim. Um país que não cuida de suas crianças é um país sem futuro. A minha vida inteira eu votei por esse Brasil. Para que bibliotecas fossem abertas. E hoje
eu tomo a decisão de fechar a biblioteca do Instituto Quindim. Sou obrigado a fechar a biblioteca do Instituto Quindim. Mas mais uma biblioteca nesse país é fechada. Hoje eu estou aqui para dar uma notícia. Acho que a notícia mais triste e difícil. Bom, eu acho que o vídeo fala por si. Eu recebi um relatório de tudo que o Quindim fez nesses 10 anos, deu 46 folhas, então vou poupá-los de ler aqui, né? Mas para ter ideia do que esse instituto fez ao longo desses anos. Nós tivemos a oportunidade, esse ano, de entregar o Prêmio Caxias ao Instituto Quindim, votado e discutido aqui nessa Câmara por unanimidade. O vereador Felipe estava presente na entrega. Eu acredito que se tem algum vereador ou alguma vereadora que ainda não foi nesse espaço, tem alguns dias para ir lá visitar. É um espaço lúdico, lindo, acolhedor e que envolve Caxias. O Instituto Quindim, para ter uma ideia, nesses 10 anos, ele envolveu 63 mil pessoas de forma presencial e 40 mil pessoas de forma online, de alguma maneira. Teve 150 projetos nacionais aprovados, além do de Caxias, e 40 internacional. É um instituto que foi premiado com o Prêmio Caxias do Sul, esse que nós demos esse ano, mas também com o Prêmio Darcy Ribeiro, Caxias Educadora, no ano passado. O Prêmio Ponto de Leitura no Ministério de Cultura, de 2023, foi declarado de utilidade pública por esses vereadores, essas vereadoras aqui em 2000, não, foi a outra gestão, né, em 2020. E a biblioteca é top 10 entre as 10 bibliotecas brasileiras, destacada tanto pela arquitetura como pelo impacto cultural, Biblioteca Sem Fronteiras. Tem inúmeros projetos, tem o Natal Solidário, que esse ano tinha a previsão de premiar com livros 400 crianças vulneráveis que não têm acesso à leitura, que não têm acesso a quase nada na vida. E, infelizmente, de uma forma abrupta, o proprietário, juridicamente ninguém está questionando, né, pediu a retomada do espaço. O que além... Não vou perder muito tempo aqui falando do Instituto, porque eu acho que a maioria das pessoas conhece e sabe do seu impacto, mas eu acho que nós, como poder público, sabendo da importância, essa biblioteca pública não pode fechar. Pública no sentido que ela é aberta para as pessoas. Eu não sei quantos associados a Biblioteca Pública Municipal tem, mas essa tem famílias, 1.302 famílias, que a criança vai lá, a família retira o livro, mas a criança brinca naquele espaço. Ela vive este instituto da venda dos seus livros. Então, é um instituto que não tem lucros, não tem lucro, né? Não visa lucro, e nós precisamos pensar em alguma coisa. Com certeza, eu gostaria até de falar que nós já conversamos, alguns vereadores, para que a Comissão de Educação e Cultura, que é outra questão que a gente quer também, né, termos a nossa Comissão de Cultura aqui da Câmara, mas enquanto está junto com a comissão, o vereador Bressan é o presidente, que a gente faça algum debate, faça alguma reunião para vermos alternativas em relação a esse espaço que não pode fechar. Depois eu termino, mas a vereadora Tati tinha me pedido uma parte e a vereadora Estela. Vereadora que não está marcando para mim. Também, né, foi marcada em algumas publicações com esse depoimento comovente, e é claro que a gente conhece a grandeza, né? Eu já tive a oportunidade de estar lá, participando de atividades, vendo como funciona
o Instituto e todas as famílias e crianças, né, que frequentam esse espaço. Preciso deixar claro, algumas pessoas fizeram algumas confusões, né, achando que o espaço é da prefeitura, não é um espaço público, é um espaço privado, né, então isso tem que ficar claro. Mas é claro que a gente se solidariza e está tentando buscar uma alternativa, porque a gente sabe do trabalho incrível que é feito lá, e a gente precisa realmente auxiliar e buscar uma solução para não perder todo esse patrimônio que é muito importante, né, até para a questão de conhecimento e incentivo. Obrigada, vereadora. Não tem mais espaço? 5 segundos, vereadora. Sim. Depois, então, a gente complementa, mas com certeza, inclusive, o Instituto Quindim presta atendimento à SBED de forma gratuita, mesmo não sendo do Poder Público Municipal. Obrigada.